Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, representada pela doutora Cristina Alcântara. Muito boa tarde. Doutora, pode nos dar aqui uma breve introdução o que é a Sociedade Portuguesa de Hipertensão? A sociedade é uma sociedade científica, não tem fins lucrativos, é constituída essencialmente por médicos de todas as especialidades existentes e que trabalham com hipertensão, e a hipertensão é uma doença que é transversal e que atinge múltiplas especialidades. E, portanto, os nossos associados são de praticamente todas as especialidades médicas que existem. E o principal objetivo da sociedade é, sobretudo, tratar e conhecer e orientar a hipertensão em Portugal, ou seja, alertar a população, dar conhecimentos à população no sentido da população se preocupar e controlar a sua tensão arterial e ter conhecimento dos riscos que corre e de quais portanto, as ações preventivas que pode ter, os comportamentos que pode ter para evitar ou para prevenir que possa vir a ter a pressão arterial elevada. Tem depois também como objetivo alertar e trabalhar com as entidades oficiais na área da saúde, e quando falo em entidades oficiais, desde a ARS, comissões parlamentares da saúde, portanto, com todas as entidades oficiais de decisão que tomam decisão, portanto, trabalhar com elas, orientá-las, dar-lhes conhecimento do que se passa em Portugal em termos de hipertensão e tentar aconselhar de forma que sejam tomadas naquilo que é possível leis ou normas que possam orientar os profissionais de saúde e também a população no sentido de tratarmos de hipertensão em Portugal. Tem alguma estatística, doutora Cristina, de como que está aqui o processo da hipertensão em Portugal? A hipertensão em Portugal neste momento está melhor do que estava aqui há alguns anos, mas ainda não está bem. Temos uma prevalência muito elevada de hipertensão arterial e isso deve-se essencialmente a comportamentos alimentares. E da população hipertensa, cerca só de 50% é que estão controlados. Daqueles que sabem que são hipertensos, só cerca de 50% é que estão controlados. O que é um número relativamente baixo para os riscos que as pessoas correm, quer em mortalidade, quer, portanto, em risco de morrer, quer em morbilidade, portanto, quer em consequências da sua hipertensão arterial. As sequelas, doutora? As sequelas, exatamente. Portanto, riscos de mortalidade e morbilidade, quer em custos económicos, quer para a sociedade, quer para os próprios. E quando nós falamos dos próprios, às vezes não é só a pessoa, é todo o seu agregado familiar que sofre. E, portanto, é um número relativamente bom, que se deve essencialmente ao trabalho da sociedade de há longos anos para cá, praticamente desde que existe, mas que é um número que nós queremos que seja bastante mais elevado, porque não chega. Então a doutora diz que a principal causa primeira seria a alimentação. A alimentação é essencialmente com o consumo de sal. Não é a qualidade daquilo que se come também, e aquilo que se come, mas são as quantidades de sal, a quantidade de sal que a pessoa ingere com os seus alimentos normais. Portugal neste momento tem um consumo diário por pessoa de cerca de 12 gramas de sal por dia, que é muito. As recomendações da OMS são bastante inferiores, devem ser inferiores a 5 gramas, portanto nós temos mais do dobro. Já conseguimos algumas vitórias, a tal colaboração com as entidades decisoras oficiais, com a lei do sal que saiu aqui há uns anos, que tem a ver com o sal no pão de consumo. Que diminuiu substancialmente, e isso foi uma vitória, mas não chega, é preciso muito mais. Nós praticamente, os próprios alimentos naturais têm sal, e muitas vezes o sal dos alimentos naturais chega para atingir o consumo necessário para as pessoas. Que o corpo precisa. Que o nosso organismo precisa. E as pessoas comem muito mais. Restauração, vamos a restaurantes, a alimentação tem muito sal. Todas as comidas processadas que nós compramos nos supermercados têm muito sal. Portanto, nós numa refeição habitualmente comemos mais, portanto, ingerimos mais sal numa única refeição que aquele que é recomendado para o dia inteiro.
E, portanto, é um problema muito grave e que tem de se resolver e que tem de se lutar contra ele. E a ingestão de sal, essencialmente, é um dos primordiais fatores de risco para hipertensão em Portugal. Doutora, e o estresse? O estresse sem o sal controla? Não. É assim, o stress não é uma causa direta de hipertensão. O stress vai ajudar uma pessoa que já tem vários fatores de risco para ser hipertensa, e os fatores de risco são muitos. O stress é mais um que vem ajudar. O stress só por si não causa hipertensão. Pode causar picos, Elevado. subidas de tensão arterial em situações de stress muito elevado, mas que depois tendem a baixar, passando a situação de stress, como é óbvio. A doutora pode nos dizer quais são os riscos, a não ser a alimentação e o estresse, que a doutora disse que são muito mais. Quais deles, É assim, só para a gente levar a casa, para a pessoa não achar que é só o comer e exato. o estresse? Pronto, é assim, a hipertensão arterial é assim, não tem uma causa direta. É o que nós chamamos, é uma doença multifatorial, ou seja, tem múltiplos fatores para o seu desenvolvimento. E é variável de pessoa para pessoa. Numas pessoas predominam mais o fator A, noutras pessoas predominam mais o fator B ou C. Os principais fatores e aqueles que as pessoas podem controlar são a alimentação, com o sal, portanto o excesso de sal, o exercício físico, o sedentarismo leva à obesidade, a obesidade é um fator de risco para hipertensão. Portanto, a pessoa pode reduzir o sal, pode fazer exercício físico, que é diferente de atividade física, porque a atividade física, mais ou menos todos nós vamos às compras, vamos ao trabalho a pé, ali da casa, tudo isso é atividade física. Não serve, não chega. Tem de ser exercício físico. E o exercício físico deve ser adequado a cada pessoa. Cada pessoa faz de acordo com as suas capacidades. Mas o ideal seria, e é um exemplo, por exemplo, corrida ou marcha, corrida lenta. Não precisa ser corrida de estafeta ou de coisa. Portanto, corrida ou marcha 30 minutos por dia. Ou pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Será o ideal. Depois, portanto, os fatores controláveis para a pessoa, portanto, a alimentação, no sentido de não haver excesso de peso e obesidade, a redução do consumo de sal, o exercício físico. Isto são os principais fatores que a pessoa pode controlar para prevenir que tenha hipertensão. Porque depois existem outros, mas que não são controláveis pela pessoa. E o principal, digamos que a melhor forma, que não vai prevenir que tenha hipertensão, mas que vai prevenir ou pode prevenir as consequências da hipertensão, que essas sim são as mais graves, é medir a sua tensão arterial. Não sou hipertenso, não preciso medir a tensão arterial. Não é hipertenso, mas deve medir a sua pressão arterial, pelo menos uma vez por ano. Ninguém sabe quando é que vai ser hipertenso, nem quando é que começa. E, portanto, se não mediu, não é hipertenso, não mede mais, depois passa a ser hipertenso e não sabe o que é. Porque é uma doença. É uma doença que aparece e que não dá sintomas. E, portanto, a pessoa só sabe que a tem se medir a sua pressão arterial. Não é hipertenso, uma vez por ano chega. É hipertenso, deve ir ao seu médico, deve fazer os controlos, deve medir a sua tensão arterial em casa. Não é só quando vai ao médico, deve medir sempre em casa. E deve cumprir a medicação que lhe é prescrita, porque mesmo com a medicação há variações da pressão arterial, às vezes até com o próprio tempo. Quando está muito calor no verão, às vezes a pessoa está medicada, tem medicação em excesso, porque com o calor a pessoa tem tendência a ter tensão mais baixa, perde mais água e, portanto, a tensão baixa e às vezes até se pode tornar sintomático ter sintomas. E isso não é estou a tomar medicação mais paro. Não para. Vai ao seu médico e ele ajusta a medicação. Mas tem de medir a tensão, tem de fazer o controle para dar a informação ao seu médico para ele poder ajudar. Doutora, a hipertensão ela é hereditária? A hipertensão é e não é. Assim, existem algumas doenças que são poucas e que estão muitíssimo bem caracterizadas,
que dão hipertensão arterial. Nós tratamos essa doença e, à partida, a hipertensão arterial desaparece e o doente fica tratado. Dessas doenças, portanto, que existem e que estão bem definidas, que são causa de hipertensão arterial, há uma meia dúzia delas que são hereditárias. Aquilo que é importante, mas essas são situações relativamente raras. Aquilo que é importante para nós é a chamada hipertensão essencial. É aquela que é a tal que é multifatorial, que é extremamente dependente dos nossos comportamentos. Essa não é hereditária. O que é hereditário, digamos, é os comportamentos, os maus comportamentos que nós temos que passamos aos nossos filhos. Isso é que é hereditário. Doutora, e a hipertensão ela pode ser uma situação reversível em algum momento? A ciência está a trabalhar para isso? Não, é assim, não pode ser reversível porque nós não sabemos uma causa. É assim, se nós identificarmos este ponto X que causa a hipertensão arterial, nós tratamos o ponto X e a doença fica curada. É o que acontece com as tais hipertensões. Tem uma causa definida que nós chamamos de hipertensões secundárias. Essas sim são tratáveis e são curáveis. A hipertensão essencial não existe um ponto X que nós dizemos, nós tratamos e curamos. Não existe, não o conhecemos. E como disse, existem assim na prática existem vários pontos X. Uns são tratáveis, outros não. E, portanto, não a podemos curar. O que podemos é controlar. Um doente hipertenso, bem controlado, tem uma esperança de vida como outra pessoa qualquer que não é hipertensa. Tem é de estar bem controlado. E o estar controlado depende da pessoa só. Doutora, a hipertensão está relacionada com o coração, com o cardiovascular? A hipertensão é um dos principais fatores de risco cardiovascular. E quando nós falamos em doença cardiovascular, falamos em infarto do miocárdio, falamos em acidente vascular cerebral. Em Portugal, a maior expressão, portanto, de doença cardiovascular é o acidente vascular cerebral. Temos uma mortalidade muito elevada de acidente vascular cerebral neste momento e porque baixamos, e também depende, isso se deve ao valor de todo, ao trabalho de todos os profissionais de saúde e da própria sociedade que tem ajudado, portanto a colaboração de todos, nós conseguimos passar, que estávamos há 10 anos, éramos o país europeu que tinha a mortalidade por AVC mais elevada. Que era Portugal? Era Portugal. Neste momento estamos em terceiro lugar, portanto já é bom. Já conseguiu, não é? Estamos no bom caminho, não chega. Precisamos de ir para o último, não chega. Mas já é, portanto, é um incentivo para nós continuarmos a trabalhar porque há resultados e os resultados vêm-se. Mas mais pesado ainda, e as pessoas só falam e só se lembram daqueles que morrem, mais pesado ainda, e o número é muito superior àqueles que morrem, é aqueles que ficam com sequelas. E a sequela do acidente vascular cerebral pode ser uma coisa mínima e haver uma recuperação quase a 100%, pode ser uma pessoa que fica incapacitada para tudo, totalmente dependente de pessoas de terceiros e sem qualquer autonomia. Portanto, entre estes dois extremos temos todas as variantes e isso é o maior número de pessoas que existem. E é sofrimento para a pessoa, porque fica incapacitada, e quando estamos a falar em pessoas incapacitadas, muitas vezes são pessoas novas, ainda com 40, com 50 anos, portanto ainda têm muito para dar, e além de ficar a pessoa incapacitada, é todo o seu agregado familiar que vai ficar alterado e que vai sofrer, porque tem de haver mudanças na dinâmica familiar para poder suportar e poder apoiar uma pessoa que está totalmente incapacitada. E os custos económicos, quer para a família, porque essa pessoa vai ter mais gastos e não vai render, portanto não vai contribuir do ponto de vista económico e pelo contrário vai gastar mais, e para a sociedade também, porque é a sociedade, não é, que depois que vai contribuir com os apoios, que são poucos, mas que existem, mas com os apoios económicos para estas pessoas. E portanto isso é um peso ainda mais pesado que a mortalidade. E é bom conscientizar-se disso, exatamente. Não é? E falamos muitos milhares de pessoas que estão nesta situação. E, portanto, o que nós pretendemos contribuir ao controlar a pressão arterial, assim, nós não podemos dizer que tem a pressão controlada, não lhe vai acontecer nada. Não, de maneira nenhuma. Mesmo uma pessoa com a pressão arterial controlada tem um risco. Qualquer pessoa tem risco. Mas os riscos vão se somando uns com os outros e, portanto, quanto mais fatores de risco a pessoa tiver, maior o risco que tem de lhe acontecer um infarto de miocárdio, um acidente vascular cerebral.
E, portanto, a maneira de prevenir ou de delimitar e diminuir esse risco, o mínimo possível, é tratar. Ficamos então com a nossa entrevista por aqui. Teria muito mais que falar, não é, doutora Cristina? Muito mais, mas fica aqui então essa dica da doutora Cristina para os hipertensos e para quem não é hipertenso. Atenção também, quem quiser também ter maior informação, pode entrar em contato com a Sociedade de Hipertensão Portuguesa, não pode, doutora? Pode, com certeza. Lá tem todas as informações. A Sociedade tem um site na internet, que é o www.sphta.org.pt, e que tem lá informação sobre alimentação, sobre consumo de sal, sobre exercício físico, portanto, como medir a tensão arterial, que aparelhos é que deve comprar para medir a tensão arterial, porque nem todos servem, e portanto todas essas indicações estão no site para o público aceder e para se informar. Agradecemos a presença da doutora Cristina Alcântara aqui no programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.